Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou gravar esse vídeo para vocês e explicar um pouquinho para vocês a parte da escala, tá? A primeira parte do vídeo, então, eu vou ler o texto explicando para vocês como eu faria em sala de aula e depois eu vou explicar para vocês os exercícios, tá? Eu vou explicar um por um, explicar alguns mais fáceis e depois vocês vão fazer os exercícios em casa, e vou me retornar pelo Google Classroom, ok? Eu vou compartilhar aqui a página com vocês da apostila. Ok. Então, gente, assim, o que é escala? Eu acho que todos leram, né? Eu espero que todos tenham lido. Então, escala é nada mais, nada menos do que uma proporção entre o desenho que a gente faz no papel e a figura de verdade. Então, por exemplo, a gente não pode desenhar, vamos falar de uma edificação ou qualquer outra coisa de um tamanho maior que uma folha de papel, numa folha de papel sem ser proporcional no desenho técnico, tá, gente? Porque assim, quando a gente faz um desenho à mão livre ou um desenho artístico e tal, a gente usa a proporção que a gente acha, uma proporção que a gente aprende, mas não é a proporção técnica, tá? Então, a escala nos serve para dar aquela proporção técnica para o objeto. Então, aquilo que a gente está representando no papel, ele é proporcional ao tamanho verdadeiro, tá? A gente usa vários tipos de escala, certo? No desenho técnico arquitetônico, a gente usa muito a escala de redução que a gente vai ver aqui na frente, tá? Então, quando a gente fala de proporção, existe uma relação entre uma coisa e outra, tá? Então, a gente tem aqui, se vocês forem olhar aqui embaixo, escrito escala igual comprimento no desenho sobre comprimento real. Isso pode virar uma fórmula, tá? Que é escala igual a D, que é o tamanho do desenho, sobre R, que é o tamanho real, tá? Depois eu vou explicar para vocês nos exercícios como a gente vai usar essa formulazinha, tá? Então, o que quer dizer? É uma proporção entre o desenho e a realidade e o fator de escala que a gente vai usar, tá? Essa escala que a gente chama de escala numérica, tem vários tipos de escala, tá, gente? Então, a escala numérica, ela é usada quando a gente quer fazer isso, proporcionar objetos muito grandes para caber num papel ou objetos muito pequenos para ficarem confortáveis ou fáceis de fazer a leitura, tá? Então, assim, por exemplo, quando eu tenho um objeto muito grande, eu vou usar uma proporção e essa proporção, para diminuir ele, chama escala de redução, tá? Essa representação, a gente escreve essa escala de redução de uma maneira igual, tá? Tá escritinho ali, escala numérica, vocês vão ver, utiliza-se as escalas de redução. A representação é assim, 1 barra o fator de redução, ou 1, 2 pontinhos, o fator de redução, tá? Então, sempre que eu fizer uma escala de redução, eu vou escrever 1 para, esse símbolozinho, ou a barra ou os 2 pontinhos, significam para, tá? Então, 1 para 2, 1 para 50, tá? Quando eu faço uma escala de ampliação, isso é, eu tenho uma coisa muito pequenininha que eu quero representar grande, que normalmente é muito usada em desenho técnico mecânico, nas engenharias mecânicas, né? Ou nos designs, quando tem objetos muito pequenos que eu preciso representar maiores, o que a gente faz? A gente amplia, tá? Então, essa é a escala de ampliação. No desenho técnico arquitetônico, usamos pouco a escala de ampliação. Somente quando tem algum detalhe, alguma coisa que a gente quer representar maior para facilitar o entendimento, tá? No caso do desenho arquitetônico, que vocês vão aprender, nós não vamos usar a escala de ampliação, tá? Então, a escala de ampliação é o contrário. O fator de escala vem primeiro e o número 1 vem depois. Tá? Então, a gente tem 2 para 1 ou 2 para 5 para 1, que são as mais adotadas, tá? Então, aqui está escrito assim a escala 1 para 20, tá? Então, lê-se 1 para 20 é uma escala de redução. O que acontece? 1 para 20 quer dizer o quê? Que a figura foi desenhada 20 vezes menor. Isso quer dizer que 1 centímetro no desenho equivalem a 20 centímetros da figura real, tá? Vocês vão ver que eu vou passar uma fórmula para vocês, mas vai ter alguns de vocês que talvez que tenham uma afinidade maior com a matemática vão conseguir
sacar algumas coisas e fazer de um jeito próprio, tá? O meio de chegar não é para mim o importante é chegar no final e vocês compreenderem essa questão da redução desses fatores, tá? Então, o que a gente tem? Escala 1 para 50. Quantas vezes reduziu? Né? 50 vezes. Cada 1 centímetro no desenho equivale a 50 centímetros da realidade. Sempre tem que pensar isso, tá? A gente trabalha muito com a escala 1 para 50. Depois eu vou passar todas as escalas para vocês que a gente usa. São aquelas que tem no escalímetro e mais algumas que a gente usa o escalímetro também. Quem não tem o escalímetro, eu vou ensinar a vocês como a gente usa a régua e vou ensinar vocês também como construir um escalímetro na mão mesmo, tá? Vamos adiante. Então, em desenho arquitetônico, as escalas de redução resolvem o nosso problema, é o que a gente precisa, tá? E a gente tem que sempre levar em conta várias coisas para a gente conseguir fazer esse nosso trabalho. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, o tamanho do papel que a gente tem que desenhar, o tamanho do objeto que a gente tem que desenhar e como que a pessoa vai ler esse desenho, tá? O que acontece? Nós trabalhamos com folha A3 nas nossas aulas, né? Lembram do tamanho da folha A3? 2 vezes o tamanho da folha A4, tá? O que vai acontecer? Essa folha A3 cabem desenhos de edificações não muito grandes, tá? Na escala 1 para 50. A escala 1 para 50 é a mais adotada no desenho arquitetônico, tá? A maioria dos desenhos estão na 1 para 50. Só que se eu fizer, por exemplo, um galpão, o desenho de um galpão muito grande, ele não vai caber na folha A3. O que eu vou ter que fazer? Usar uma folha maior ou diminuir o tamanho do meu desenho, tá? Então, eu aumento a escala, isso vocês vão entender depois, aumento a escala e diminuo o tamanho do desenho. O que vai acontecer? Ele vai caber no papel. Aí eu tenho que considerar, a pessoa que vai ler esse desenho vai entender se eu fizer numa escala maior e o desenho menorzinho? Tá? Então, tudo isso são 3 questões que sempre a gente tem que levar em consideração, ok? Então, para a gente começar, vamos pular essa parte da escala gráfica, que está aqui. Isso aqui depois eu vou passar para vocês, tá? E vamos para os exercícios. Eu vou explicar logo a seguir os exercícios para vocês. Eu vou tentar filmar eles de uma maneira que vocês entendam, tá? Para a gente acompanhar junto. Primeiro, uma dica para os exercícios. Gente, a gente está trabalhando com unidades de medida. Em matemática, vocês já devem ter visto que a gente não pode misturar unidades de medida, tá? Então, quando eu estiver trabalhando em metros, todos os meus elementos têm que estar em metros. O que vai acontecer? Se eu tem algumas questões aqui que tem metros e centímetros, por exemplo, a questão número 2, tá? Eu não posso usar metros e centímetros na mesma questão, no mesmo cálculo. O que eu vou fazer? Ou eu transformo os 2 em metros ou os 2 em centímetros, tá? Então, prestem bastante atenção quando vocês forem fazer esse tipo de problema, que não pode usar 2 unidades diferentes, de medidas diferentes em um mesmo cálculo, ok?